Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós iremos falar da segunda carta de Pedro. Então, se você tem curtido essa série e gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós. E se você conhece e sabe alguém que precisa e quer aprender mais da palavra de Deus, compartilhe esse vídeo. E segunda carta de Pedro é uma das cartas mais intensas e alertadoras do Novo Testamento. O autor é o apóstolo Pedro, o mesmo discípulo que caminhou com Jesus sobre as águas e que foi testemunha da transfiguração de Cristo. Pedro escreve essa carta um pouco antes da sua morte, no ano 67, enquanto ele estava preso em Roma, ciente de que seu fim estava próximo. Segundo a tradição, Pedro iria ser crucificado, mas Pedro, diante das autoridades, sugeriu que Dio implorou que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual ao seu Senhor. E o tom da carta é um testamento espiritual, um último conselho de um líder que sabia que partiria em breve. E Pedro escreve a um grupo de cristãos espalhados, provavelmente os mesmos destinatários da sua primeira carta, localizada nas regiões da Ásia Menor. O seu propósito desta carta era duplo: encorajar os fiéis a crescerem no conhecimento de Cristo e adverti-los sobre os falsos mestres que estavam surgindo dentro das comunidades cristãs, distorcendo o evangelho e levando muitos à corrupção moral e espiritual, que não é diferente de hoje. Então, nós precisamos ter um profundo Pedro nos alerta que nós devemos ter um profundo conhecimento das Escrituras se nós não quisermos ser enganados, porque muitos aí têm distorcido as Escrituras. E o tema central de 2 Pedro é a fidelidade à verdade e o crescimento espiritual. O apóstolo reforça a importância de conhecer profundamente as Escrituras, a palavra de Deus, para não ser enganado pelas falsas doutrinas. Ele ensina que o verdadeiro conhecimento de Cristo ele não é apenas teórico, mas ele é transformador. Ele gera caráter, santidade e perseverança. Entre os versículos chaves desta carta se destacam 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, que diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E um outro versículo em destaque é 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então esses textos revelam o coração da carta. É uma fé que cresce em maturidade, resiste ao engano e espera com esperança o retorno de Cristo, que são mensagens poderosíssimas para que nós não venhamos a perder a fé mesmo em tempos difíceis. E o contexto histórico, geográfico de 2 Pedro é o mesmo do 1 Pedro, das comunidades cristãs da Ásia Menor, que são as regiões como Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, sob o domínio romano. Naquele tempo o cristianismo ainda era uma fé jovem e por isso vulnerável ainda a falsas doutrinas. Muitos falsos mestres já começaram a negar a segunda vinda de Cristo, ensinando que Deus não julgaria mais o mundo. Outros distorciam a graça, usando-a como desculpa para o pecado. Pedro escreve de Roma, com o coração do império, onde o paganismo e a corrupção moral eram fortíssimos.
e a fé cristã era vista com desconfiança e desprezo. E é nesse cenário, nesse contexto histórico, que o apóstolo busca proteger a fé dos seus irmãos, lembrando que a verdade de Deus ela é imutável, eterna, atemporal, e que a palavra profética é luz que brilha em meio às trevas. Então, você vê que é uma carta que incentiva a permanecer firme na fé. Então, é uma carta que também vem para nós, que estamos a lutar contra o sistema e que nós devemos permanecer, porque são muitas coisas que o mundo, esse sistema oferece para corromper o nosso coração. E a segunda carta de Pedro, ela é composta por 3 capítulos densos e profundos. No capítulo 1, Pedro encoraja os cristãos a crescer espiritualmente, acrescentando à fé virtudes como o domínio próprio, paciência, piedade e o amor. E ele recorda que foi testemunha ocular da majestade de Cristo e reforça que as Escrituras são inspiradas por Deus e dignas de total confiança. Já no capítulo 2, o apóstolo faz uma forte denúncia contra os falsos mestres que estavam querendo tirar as pessoas do caminho da verdade. Ele descreve suas atitudes com palavras duras, pessoas gananciosas, arrogantes e moralmente corrompidas que exploram os fiéis com mentiras. E Pedro alerta que assim como Deus julgou os anjos caídos e destruiu Sodoma e Gomorra, também julgará aqueles que distorcem a verdade. E já no capítulo 3, Pedro ele aborda o tema da segunda vinda de Cristo. Alguns zombavam dizendo que o Senhor não voltaria, mas Pedro responde que Deus ele não se atrasa. Ele é paciente, esperando o arrependimento de todos. O apóstolo também descreve o final dos tempos e exorta os crentes a viverem em santidade, aguardando os novos céus e a nova terra, aonde habita a justiça, e que não é diferente do nosso tempo. Quantos mestres, pessoas, muitas vezes até famosas, estão distorcendo a verdade do Evangelho? Quantas pessoas deixaram de crer realmente na volta de Cristo? E essa carta de Pedro vem para justamente acender a manter, nós viemos ajudar a manter acesa essa chama, na certeza de que Cristo virá. Em resumo, a segunda carta de Pedro é um grito de alerta, a um chamado à firmeza espiritual. Ela desafia os cristãos de todas as épocas a permanecerem ancorados na verdade, mesmo que a mentira pareça dominar o mundo. Pedro, que um dia vacilou por medo, agora fala com autoridade e coragem, exortando os fiéis a não se desviarem do caminho da fé. A mensagem da carta ecoa até hoje. O conhecimento de Cristo não é um fim em si mesmo, é a base de uma vida íntegra, perseverante e cheia de esperança. O apóstolo Pedro termina com um convite poderoso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a essência do livro, uma fé que cresce, amadurece e que permanece firme até o fim, mesmo em tempos de engano e escuridão espiritual. E aí, já tinha parado para pensar nessas possibilidades e nessas orientações do apóstolo Pedro? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe aqui conosco nos comentários se você quiser acrescentar alguma coisa ou alguma coisa que eu não falei, participe aqui nos comentários porque o seu comentário é muito importante para o canal. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a primeira carta do apóstolo João. E até o próximo vídeo.